Bom dia! Continuando a nossa leitura com a nossa Bíblia da SBTB, Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, na versão corrigida e revisada, traduzida na língua portuguesa por João Ferreira de Almeida. Continuando o capítulo 1 do Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 39 até o versículo 56. A visita de Maria a Isabel. Versículo 39. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá. Versículo 40. E entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. Versículo 41. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo. Versículo 42. E exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Versículo 43. E de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Versículo 44. Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Versículo 45. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Versículo 46. E disse então Maria: A minha alma engrandece ao Senhor. Versículo 47. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Versículo 48. Porque atentou na baixeza de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Versículo 49. Porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é seu nome. Versículo 50. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Versículo 51. Com o teu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seus corações. Versículo 52. Depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Versículo 53. E encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Versículo 54. E auxiliou a Israel, seu servo, recordações da sua misericórdia. Versículo 55. Como falou a nossos pais, para com Abraão e a sua posteridade para sempre. Versículo 56. E Maria ficou com ela quase 3 meses e depois voltou para sua casa. Nascimento de João Batista, Cântico de Zacarias. Versículo 57 até o versículo 80. Versículo 57. E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho. Versículo 58. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha o Senhor usado para com ela de grande misericórdia, e alegraram-se com ela. Versículo 59. E aconteceu que ao 8º dia vieram circuncidar o menino, eles chamavam Zacarias, o nome de seu pai. Versículo 60. E respondendo sua mãe, disse: Não, porém será chamado João. Versículo 61. E disseram: Ninguém há na tua parentela que se chame por este nome. Versículo 62. E perguntaram por acenos ao pai como queria que lhe chamassem. Versículo 63. E pedindo ele uma tabinha de escrever, escreveu, dizendo:
O seu nome é João. E todos se maravilharam. Versículo 64. E logo a boca se lhe abriu, e a língua se lhe soltou, e falava louvando a Deus. Versículo 65. E veio temor sobre todos os seus vizinhos, e em todas as montanhas da Judéia foram divulgadas todas essas coisas. Versículo 66. E todos que as ouviam as conservavam em seus corações, dizendo: Quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Versículo 67. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo, versículo 68. Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. Versículo 69. E nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. Versículo 70. Como falou pela boca dos meus santos profetas desde o princípio do mundo. Dos seus santos profetas desde o princípio do mundo. Versículo 71. Para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos que nos odeiam. Versículo 72. Para manifestar misericórdia a nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança. Versículo 73. E do juramento que jurou a Abraão, nosso pai. Versículo 74. De conceder-nos que, libertados da mão dos nossos inimigos, os servíssemos com temor. Versículo 75. Em santidade e justiça perante ele todos os dias da nossa vida. Versículo 76. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque has de ir ante a face do Senhor e preparar os seus caminhos. Versículo 77. Para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados. Versículo 78. Pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou. Versículo 79. Para iluminar aos que estão assentados em trevas e à sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Versículo 80. E o menino crescia-se, enrobustecia em espírito e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Terminamos aqui o capítulo 1 do Evangelho de Lucas. Grato por você ouvir essa mensagem. Que essa mensagem possa fazer diferença na sua vida para melhor. Deixe um joinha e compartilhe essa mensagem para quem você conhece